Bem, pessoal, diabetes e saúde mental, né? Alguns problemas invisíveis que às vezes as pessoas não percebem das doenças crônicas. No foco da agora da gente vai ser a diabetes, né? Vamos lá para vocês entenderem um pouquinho, né? Na grande maioria das vezes, um paciente que é diabético, ele tem alguns componentes que fazem ele se tornar diabético, né? O fator genético tem um peso muito grande e o fator comportamental, né? Que às vezes o paciente até confunde um pouco esse fator genético comportamental, eu vou explicar para vocês, né? Naturalmente a gente sabe, né, que quem é diabético, né, tem muitas vezes obesidade, né? Tem o excesso de alimentação, que faz ele comer mais caloria do que precisa, acumular gordura. Isso predispõe, a gente sabe, é um fato, né? Que pacientes obesos, com sobrepeso, têm incidência maior de diabetes, né? E tem também um componente genético, por isso que tem pessoas que têm sobrepeso diabético e obesidade e não são diabéticos, né? E aí o que acontece? Quando o paciente recebe o diagnóstico de diabetes, né? Naturalmente ele tem e ele sabe que tem um componente de comportamento. E isso acaba aumentando muito os transtornos de ansiedade e depressão nessa população. Alguns trabalhos mostram que quase da ordem de 60% dos pacientes que têm o diagnóstico de diabetes, têm esse diagnóstico e tomam a medicação crônica, ele tem uma sensação de culpa pelo fato dele ser diabético, né? E normalmente isso é reforçado pela família. Então a família bota um peso muito grande no comportamento do paciente. Claro que é uma linha tênue, né? A gente sabe que o paciente diabético ele tem que mudar uma série de comportamento e hábito para melhorar a saúde dele, né? Mas muitas vezes essa pressão que ele recebe acaba prejudicando a qualidade de vida e levando a ele a ter outras doenças, né? Então às vezes é difícil a gente separar o que vem antes, né? Será que o paciente é muito ansioso, por isso que ele comia muito, né? Ou vice-versa, né? Ele está sendo culpado, por isso acaba não conseguindo fazer as dietas. Então assim, é um tratamento multidisciplinar. Normalmente o psicólogo vai ter que estar envolvido, né? Além disso, né, o endocrinologista vai ser o guia para esse paciente, né? Porque muitas vezes tem um fator genético até no hábito e no comportamento alimentar. Então, assim, todo esse processo da obesidade, da diabetes, né? Essas doenças que envolvem comportamento, podem e aumentam, na grande maioria das vezes, essas doenças da saúde mental. Então, quando você trata o paciente com diabetes, você vai ter que ficar atento. Além disso, as doenças crônicas, como diabetes, ela tem várias consequências. Isso fica um peso na cabeça do paciente, né? Ele sabe que aumenta a incidência, né, de amputações, porque tem a neuropatia diabética, tem a vasculopatia diabética, aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter AVC. O paciente tem uma doença que, na maioria das vezes, o médico vai dizer não tem cura, mas tem controle, então ele precisa do uso crônico de medicação. Tudo isso é um peso muito grande no paciente. Por isso, fique atento. Você tem um familiar, você tem diabético, né? Diabetes, nota que está tendo alguns sinais e sintomas de transtorno de ansiedade, depressão, procura ajuda, converse com o seu endócrino que ele vai te orientar direitinho. Espero que tenha ajudado. Abraço.